Tem mais informação chegando aqui para a gente agora com o Bruno Pinheiro. O ministro Anderson Torres, ou o ex-ministro, pediu então um novo depoimento à Polícia Federal. Fala, Bruno. Evandro Cini, exatamente, ou até mesmo uma acariação em relação aos últimos generais que foram ouvidos na sede da Polícia Federal. E aí eu conversei agora há pouco para tentar entender este cenário, que Anderson Torres ele quer revelar novamente à Polícia Federal. Olhando essas informações, após ser retirado o sigilo, Anderson Torres entendeu nesses depoimentos que há uma divergência no que foi respondido através desses generais, que foram cerca de 4, de 2, uma reunião ou de 5 reuniões com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele, Anderson Torres, também estava numa espécie de assessor jurídico. Anderson Torres alega que nunca esteve em nenhuma reunião e ele quer esclarecer a Polícia Federal, rebater essa informação dos generais durante os depoimentos. E aí justamente foi solicitado. Agora, não existe um certo otimismo em relação a essa autorização. Existe um entendimento ali que já é isso mesmo, que o cerco acabou se fechando e que não haverá essa autorização do ministro Alexandre de Moraes em os investigadores da Polícia Federal ouvir o ex-ministro novamente. Se for somente isso, rebater uma informação, aparentemente isso não será autorizado. Mas, claro que a esperança é a última que morre e existe então essa expectativa de que consiga, de fato, ser ouvido novamente. Então, houve essa solicitação, ainda não veio nenhuma resposta, mas os advogados continuam articulando para tentar levar Anderson Torres à Polícia Federal novamente e contar a sua versão repetida de que ele não esteve em nenhuma reunião diferente do que os generais responderam, que Anderson Torres estava sempre ao lado de Bolsonaro e que ele também alinhava os erros ali e ajudava a alterar o que era necessário em relação àquela minuta que foi chamada minuta do golpe. Evandro Cini. Apuração de Bruno Pinheiro que chega aqui ao 3 em 1, então, e deixa eu só reconhecer aqui o trabalho do Bruno, porque ele estava na Papuda, se deslocou até o Planalto, no meio do caminho ele ligou, fez apuração, conversou, e aí quando desembarcou no outro local já trouxe informação pra gente quentinha aqui no 3 em 1. Valeu, Bruno! Ótimo trabalho para você aí em Brasília. Valeu por nos ajudar a trazer o molho aqui para o 3 em 1. Bela gravata só, não esquecendo de falar ali para o Bruno Pinheiro, né? Que é a nossa tradição. Não, e nesse tempo ele fez design de gravata. Fez design de gravata e já vendeu algumas, inclusive, porque ele também é empreendedor, além de tudo, a cara dele. Gravata degradê hoje aqui no 3 em 1. Ô Alan Gani, e eu quero saber de você que tempero que essa busca agora de Anderson Torres por até uma acareação, né, justamente para questionar aquilo que foi dito pelos comandantes, os ex-chefes das Forças Armadas na gestão de Jair Bolsonaro disseram à Polícia Federal como testemunhas. Que tipo de tempero que se traz para essa história agora, hein? Olha, o fato dele espontaneamente querer falar com a Polícia Federal e se colocar à disposição para uma acariação, isso mostra que ele está, pelo menos, aí com algum compromisso com a verdade ou quer esclarecer algum tipo de ponta solta, algum mal-entendido que ficou em relação à declaração dos comandantes das Forças Armadas. Eu acho isso bastante positivo, tem que pesar ali os dois lados. Agora, por si só, os depoimentos, isso não vale como uma prova definitiva. Então, é possível, tem que avaliar isso, né, Evandro, com os depoimentos, juntamente com algum tipo de prova material. E eu insisto num ponto aqui, eu vejo que toda aquela intenção de utilização das Forças Armadas anulando o resultado eleitoral, eu condeno isso politicamente, porque não havia nenhuma materialidade de que houve uma fraude eleitoral, então eu condeno isso moral e politicamente. Agora, essa intenção por si só não se configura um crime. Ô Luiz Felipe Dávila, eu queria entender de você sobre um pedido de acariação, né? Porque ele coloca ou ele põe a pessoa que se mostra disponível para isso de uma maneira muito mais exposta às informações, aos questionamentos e principalmente às versões que foram apresentadas até agora à Polícia Federal. Bom, a Polícia Federal vai decidir se essa acariação vai acontecer ou não, mas o fato é que
Anderson Torres já deu seu depoimento, os generais deram seu depoimento e, como o Alan Gani disse, isso não é prova de nada. O depoimento precisa ter, aí, como disse o Alan, precisa ter materialidade. Então, assim, então fazer um segundo depoimento, eu não sei se ajuda muito a esclarecer alguma coisa a mais, apenas mostra que ele quer fazer ali um contraponto ao que foi dito, mas provavelmente a Polícia Federal está em busca de materialidade ou já tem algo em mãos para poder fazer essa ponderação. Mas isso mostra, sim, essa bateção de cabeça nessa cozinha do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, em relação aos eventos que são, evidentemente, muito sérios nessa história de tentativa de um possível golpe à democracia brasileira. Então, assim, entendo que esse é mais um elemento, mas nós temos de ir atrás da materialidade e não apenas o confronto de duas versões do mesmo fato. Em que caminho o Anderson Torres está entrando, hein, Fábio Piperno, no teu ponto de vista? No salve-se quem puder. Isso é nítido entre vários desses personagens, porque, veja, muitos deles já são réus confessos. Quando um chefe militar fala, bom, é o seguinte, eu recebi uma proposta de participar de uma urdidura golpista e eu fui lá, inclusive, eu ameacei dar voz de prisão. Então, ele está assumindo que, de alguma forma, indiretamente ou não, ele participou disso, né? Até rejeitando. Agora, o que se questiona é o porquê ele não tomou uma outra atitude. O porquê de, naquele momento, ele não ter comunicado, por exemplo, à Justiça. Se ele assume que isso aconteceu. Veja, ele é um réu, confesso. E agora, a gente está falando de personagens, a gente está tratando de personagens que de heróicos não tem nada, né? Um agora tenta transferir a maior parte da culpa para o outro, para tentar obter algum tipo de benefício. É óbvio que a Justiça vai avaliar essas propostas aí de acareação, de novos depoimentos, porque já há chefes militares também querendo prestar um novo depoimento para supostamente fazer melhores esclarecimentos. Porque é óbvio que a situação ficou muito ruim para todos eles. Por exemplo, muitos desses depoimentos convergem para acusações contra o general Braga Neto. Quer dizer, dá hoje para imaginar algum nível de inocência, sendo que não é um, não são dois depoimentos, mas vários depoimentos fazem o mesmo tipo de acusação a ele. Então, é claro que vai fazer parte da estratégia dessas defesas tentar transferir a maior parte possível dessas culpas. Ô Dávila, Fábio Piperno chama a atitude de Anderson Torres de salve-se quem puder, assim como de outros aliados de Jair Bolsonaro que estão na mira da Polícia Federal neste momento. Você entende dessa forma? Não, eu entendo o seguinte, cada um tem ali uma responsabilidade gigantesca e se não conseguir se defender, evidentemente podem acabar sendo incriminados. Então eles estão se defendendo. Agora, eu não entendo. Esse jogo da cozinha do salve-se quem puder, eu não entendo, porque na verdade, assim, o chefe maior de todos eles, que é o presidente da República, também está ali com seus problemas e não está ali ninguém tentando alisar ou ajudar um ou outro. Então é realmente cada um ali com uma estratégia individual para tentar se defender. Agora, entre a versão e o fato, tem um longo caminho, e é isso que a Justiça precisa apurar. E aqueles que têm realmente culpa no cartório, ou seja, que estão envolvidos em fatos de subverter a ordem democrática, precisam pagar por isso, precisam ser punidos por isso. Ninguém aqui está querendo passar pano em ninguém, pelo contrário. Isso é algo gravíssimo às instituições brasileiras. Se você participou de uma tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito no Brasil. Agora, precisa tomar, de novo, muito cuidado com os depoimentos, com as falas, com a materialidade, para não se cometer injustiça, porque é uma acusação extremamente séria. Você está dizendo que alguém está envolvido num golpe de Estado. Então, é preciso, de novo, ter cautela nessa investigação, é o que eu sempre falo, para não misturar narrativa com os fatos. Concorda, Gani? Olha, eu acho que é importante a gente separar narrativas de fatos e também separar, e isso é bastante relevante, Evandro, a palavra tentativa de cogitação. Né? Porque a tentativa, ela pressupõe um avanço nos atos preparatórios. E ali, me parece que eles ficaram no campo da ideia. Então, o ex-presidente usa ali de um dispositivo constitucional, convoca
os 3 chefes das Forças Armadas, e aí até respondendo aqui um questionamento do Piperno, por que não levaram para a Justiça? Justamente porque ele estava numa função consultiva, insistiu, falou, olha, gostaria de utilizar as Forças Armadas, e aí as Forças Armadas disseram, olha, peraí, mas não existe nenhuma materialidade que justifique que a gente, de fato, entre em campo. Então, o senhor volte para casa e nada vai acontecer. Como, de fato, ocorreu. Não houve golpe. Então, ficaram ali no plano da cogitação. Também não justificaria levar isso para a Justiça. O que as Forças Armadas fizeram corretamente foi aconselhar o presidente a não seguir com o seu plano, porque não havia uma materialidade de fraude, nenhuma crise institucional. Então, houve uma cogitação, mas a tentativa teria que ser algo além disso, que não houve. Por isso que, repito, Evandro, do ponto de vista político, moral, ético, é condenável. Do ponto de vista criminal, não é um crime. Fala, Piperno, para a gente arrematar. Quando um general chega para o outro e fala o seguinte, vamos participar de uma urdidura golpista, e o outro fala, não vamos. Então, esse que se negou, que supostamente se colocou ao lado lá do legalismo, ele tem a obrigação de denunciar, sim. Porque aí não é só digamos, uma cogitação, há um convite explícito, principalmente por quem, em paralelo, também participa de uma tentativa de denegrir o processo eleitoral, de causar suspeitas ao processo eleitoral. E essa tentativa houve, ao ponto, inclusive, de levar o TSE a multar um partido político por conta disso. Então, quando você busca uma tentativa de macular o processo eleitoral e usa vários artifícios para isso, inclusive com a contratação de uma suposta auditoria, isso não é supostamente um convite ao crime. Não, você está efetivamente buscando a materialização disso. Ô, Dávila, eu vou sair desse tema, mas você quer se manifestar? Eu vi você se movimentando aí. Não, eu quero dizer o seguinte, se esse fato fosse fato isolado da história, do complô contra a democracia, eu concordo com o Piperno. O general, na última instância, tinha que reportar isso à justiça. Mas esse é um governo que viveu nesse clima o tempo inteiro. Então, Piperno, por que esse é diferente de outras coisas? Porque foi em relação à lei eleitoral, em relação à vacina, em relação àquela reunião do gabinete que vazou a gravação, era tudo assim, esse era o clima do governo. Então, é muito difícil ter esse discernimento quando você tem um acúmulo de, vamos dizer assim, maneira de liderar como é do passado. Não é que era uma coisa extraordinária, era um governo que veio fazendo coisas de uma forma muito serena e de repente apareceu uma história dessa. Aí, com certeza, tem que dizer. Agora, se você analisar o conjunto da obra, fica difícil discernir entre uma coisa e outra.